Bom, iniciando o seminário do tema 4, novamente aí, elaborado por mim e Danilo, né, para avaliação da disciplina, IN 1160. Então o foco, né, voltado para o desenvolvimento das aplicações que a PM4Py possui. E nesse tutorial a gente vai abordar o uso das funcionalidades de cálculos estatísticos aí dos dados pertinentes a processos e as funcionalidades de avaliação de modelos que a PM4Py disponibiliza. Então, em relação às estatísticas, ela fornece métodos para o cálculo do throughput time, case arrival dispersion ratio, performance spectrum, business hours, cycle time e wait time. E aí também ela tem alguns métodos para apresentação de gráficos. E no tocante à avaliação, né, do casamento entre modelo e dados do log, a gente vai tratar desses métodos de replay fitness, precision, generalization, simplicity, earth mover distance e a técnica de Wolfram. Então, aí nas próximas sessões a gente vai abordar isso, mas primeiro falar aqui da instalação, né? Mesmos passos que a gente tinha colocado no tutorial anterior. Tem um passo a mais aqui só, mas aí basicamente a instalação da PM4Py. Aí a gente precisa também da instalação do módulo Seaborn e Matplotlib para geração de gráficos. A gente instala também a Pandas e a NumPy, que tem aí funções para manipulação de dados, vetores, matrizes. E também tem essa dependência aqui da PM4Py, que é a adição, né, que é novo em relação ao tutorial anterior, que é esse módulo PyEMD, que ele é utilizado no cálculo da métrica de Earth Mover Distance. Aí, além desses módulos que foram instalados via PIP, a gente tem também, precisa também do software de aviação GraphViz, bem como no tutorial anterior. Instalado tudo, a gente segue aqui para a parte dos imports. Todos os imports que vão ser necessários ao longo aí do tutorial. Tem algumas coisas comuns, né, em relação ao tutorial anterior, mas a parte nova é essa parte aqui de estatística e avaliação. Tem também aqui, a gente usa uma parte também de simulação, o M4Py. Isso vai ser utilizado aí ao longo dos trechos de código. Aí a gente tem aqui essa diretiva, né, que é para apresentação dos... Quando um método gerar imagem, para que ele seja apresentado diretamente aqui no HTML, no Jupyter Notebook, fica mais fácil colocar essa diretiva aqui para o Matplotlib. Fica mais fácil a apresentação, mais direto. No software que a gente está utilizando, né, para o Jupyter Notebook. Pode ser que em outro seja diferente, mas no nosso caso aqui a gente utiliza isso. Então, passando para a próxima sessão, antes de a gente entrar no conteúdo de fato aí desse tutorial, parte de dados, a gente vai estar utilizando novamente a biblioteca, novamente a base de dados relacionados à saúde, essa base Healthcare, que tem a parte de atendimento a pacientes, realização, né, de exames, consultas, procedimentos laboratoriais. Então, como mencionado na introdução, né, a gente vai utilizar a base de dados sintética, contendo registros ocorridos durante o fluxo de atendimento a pacientes em ambientes hospitalares, e ela foi elaborada e disponibilizada gratuitamente pelos criadores do curso Process Mining Healthcare. Ela tem 690 registros de eventos e cada um contém os seguintes campos: o paciente, a ação, um recurso, timestamp, um registro temporal, né? E tem esse atributo, por último, o Life Cycle Transition, que é indicando se o ciclo de vida da atividade foi concluído ou não. Então aqui, vamos dar uma olhada na prévia dos dados, né? Aqui utilizando o método do Pandas, biblioteca Pandas. Então a gente vê aqui as primeiras linhas da base de dados. É o paciente, né, o identificador de paciente, a ação que é pertinente a ele, o recurso utilizado, a date time, né, o registro temporal, e essa life cycle transition, que é indicando em que passo está a ação, se foi completada, se foi iniciada.
mas aqui no nosso caso vai estar tudo como completado, que é um atributo puramente aí para facilitar a interação facilitar a interação da biblioteca. Então, aí, dado que a base é fornecida em CSV, a gente importa, pode ser CSV, Chess ou outros formatos. No caso aqui vai ser CSV, então a gente tem que importar primeiro direto para um data frame do Pandas. Então, o que essa linha de código está fazendo aqui? Importando para essa variável events, especifica o path, né? O separador do nosso CSV está em vírgulas, e a gente especifica aqui nesse último parâmetro que a gente quer que o Pandas interprete todos os dados como strings. Então aqui, dando prosseguimento, todos os dados do DataFrame foram importados no formato de strings. No entanto, aí constatamos a presença de datas, portanto precisamos efetuar conversões apropriadas. Então é passar as strings, né, para o formato datetime do Python. Então, para converter, a gente utiliza a função que está aqui em negrito, é lá da própria biblioteca que faz isso para a gente, e ela vai retornar um novo data frame contendo os objetos datetime, que facilitam estão direto no objeto do Python, né, o datetime, e facilita a manipulação de datas. A gente também tem que ter esse cuidado aqui, que é muito comum existir espaços entre separadores e títulos de colunas, no formato CSV no caso. Então, para a gente remover esses espaços antes e depois dos dados, a gente utiliza a função strip, faz isso para a gente, remove os espaços em brancos, aí antes e depois dos dados. E aqui no caso a gente está utilizando a conveniência do Pandas para aplicar ela em todas as colunas e todas as linhas. Aí aqui será útil para os nossos experimentos a inserção de um atributo numérico na base. Para isso, criamos uma coluna que representará a satisfação do paciente com o atendimento prestado em cada uma das atividades. Os valores serão populados de forma aleatória com números inteiros variando de 1 a 10, para denotar a nota do atendimento. Então, aí, numa das partes de estatística, a gente vai ver que tem funcionalidade dirigida a atributos numéricos. A gente não tinha um atributo numérico na nossa base. Então, para continuar utilizando a mesma base e mesmo assim poder utilizar todos os recursos, né, que foram pretendidos nesse seminário do nosso tema, a gente inseriu esse atributo aí, modificou a base e colocou um atributo de satisfação. Ele é randômico e poderia caracterizar, né, a nota que o paciente está dando a cada etapa aí do fluxo de atendimento dele. Mais para frente a gente vai voltar a tratar desse atributo satisfaction, satisfação, na parte de estatística. E aí, dando prosseguimento, né, a transformação da base de dados, para transformar nosso data frame importado diretamente do arquivo CSV em um data frame que especifica os parâmetros esperados pelo M4Py, a gente pode utilizar essa função pm4py.formatDataFrame. Ela retorna um novo data frame em formato compatível com muitas das demais funcionalidades da biblioteca. Então isso já tinha sido abordado em tutoriais anteriores, que a PM4Py ela precisa, assim, ela é genérica, né? Pode trabalhar com qualquer base de dados. Então existe uma convenção da nomenclatura que deve ser dada a alguns atributos para que ela consiga interpretar quais atributos ela precisa utilizar para fazer uma operação, por exemplo. No caso, de um algoritmo, né, algoritmo que vai gerar um modelo, então ela precisaria saber, por exemplo, o identificador do caso, a atividade e um timestamp. O AlphaMiner, por exemplo, precisaria de todos esses atributos. Na verdade, a maioria dos algoritmos de inferição de modelos vai precisar disso. Mas isso, como está vindo de um data frame também, direto do Pandas, isso é necessário também até para a construção dos traces e a separação, né, dos logs em traces, de fato. Né? Então, isso já tinha sido abordado, né? A gente está fazendo aqui nesse método, formatando para o formato que o PM4Py exige, né, que ele consegue entender. Então, concluindo aí, feita essa mudança do data frame, a gente invoca a função essa PM4,
a função do PM4Py, essa log converter.apply, e ela vai converter o nosso data frame pandas em um objeto desse tipo aqui. O PM4Py, objetos, log, event log, que é o que a gente tem aqui na nossa variável events log, gerada a partir do data frame formatado. E aí com isso a gente consegue utilizar todas as funcionalidades do PM4Py. Parte feita essa conversão, né? Que ela vai trabalhar sempre com esse objeto event log.